O Natal está chegando. Olá, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Sejam bem-vindos a mais uma aulinha. A nossa aula de hoje vai ser de português, no livro de gramática, certo? E o assunto é sujeito, predicado, oração, período e parágrafo. Está na página 104 do nosso livro de gramática, tá certo, turminha? Então, ele vem falando aqui sobre quem é o sujeito, né? Sujeito é a pessoa ou objeto de quem ou de que se fala, né? Alguma coisa. Para descobrir o sujeito, basta perguntar ao verbo quem ou o que. Por exemplo, Renata adora flores. Quem adora flores? Renata. Então, Renata vai ser, né, o sujeito da oração. Ele dá outro exemplo. Ana foi ao shopping. Quem foi ao shopping? Ana. Então, Ana é o sujeito da oração, né? O núcleo do sujeito é a palavra mais importante. Sem ela, a frase, quando tem sujeito, perde o sentido. O sujeito pode ser simples ou composto. É simples quando possui apenas um núcleo. É composto quando possui mais de um núcleo. Por exemplo, a irmã da Rita é uma aluna aplicada. Sujeito, quem é? A irmã da Rita. E quem é o núcleo do sujeito? A palavra irmã, né? Os gatos e os cachorros são animais domésticos. Quem são os sujeitos da oração? Os gatos e os cachorros. E o núcleo do sujeito? Gatos e cachorros. Certo, turminha? Aí ele vai explicar agora o que é o predicado, né? Predicado é o que se fala do sujeito. Depois que você encontra o sujeito, o que resta é o predicado, né? Renata adora flores. Quem adora flores? Renata. Então, Renata é o sujeito. Qual é o predicado? Adora flores. Ana foi ao shopping. Quem foi ao shopping? Quem é o sujeito da oração? A Ana. E qual é o predicado? Foi ao shopping. Certo? Aí, agora na página 105, ele vai falar sobre o núcleo do predicado, né? E ele vai dar aí, ó, é a palavra mais importante do predicado. Sem ela, a frase perde o sentido. Os gatos adoram sanduíche. Os garotos adoram sanduíche. Quem é o sujeito? Garotos. Quem é o predicado? Adoram sanduíche. E quem é o núcleo do predicado? Adoram. Se tirar essa palavra adoram, vai ficar os garotos sanduíche. Então, a frase perde o sentido, né? Então, turminha, agora ele vai falar sobre oração. Oração é a ideia que se organiza em torno de um verbo. A oração tem um predicado e um sujeito, ou só, né, um predicado. Exemplo, João gosta de estudar. Choveu a noite toda ontem, né? Então, a oração é a frase, né, que se organiza em torno de um verbo. Exemplo, João gosta de estudar. Qual é o verbo? Estudar, né? Choveu a noite toda ontem. Qual é o verbo? Chover, né? Choveu. E ele vai falar agora sobre o período. O período é a frase constituída por uma ou mais orações, né? O motorista correu pela via expressa. O motorista correu na via expressa, chegou ao aeroporto em cima da hora, mas conseguiu pegar o passageiro. Esse é um exemplo, né, de período, que é a frase constituída por uma ou mais orações, né? Uma ou mais frases. E o parágrafo, né, que é composto por um ou mais períodos
que desenvolve determinada ideia central, né? Juntando esta a outras ideias intimamente relacionada. Aí ele traz aí nesse quadradinho roxo um modelo de parágrafo. Certo, turminha? Então, temos a atividade na página 105, tá? E na página 106 sobre este assunto. Façam a leitura, tá bom? Do conteúdo com calma para responder as atividades, né? Da primeira à sexta questão. Tá bom, turminha? Então, essa é a nossa aulinha de hoje. A nossa próxima aula vai ser sobre interjeição, tá? Ortografia, esse assunto, mas e mais, nós já demos, vocês realizem as atividades, tá? E por último, interjeição, que a tia também já deu esse assunto no nosso livro, mas a tia vai trazer também aqui o vídeo novamente para vocês responderem, tá? As páginas 108, 109 e 110, tá certo? E o último assunto do nosso livro de gramática é ortografia, tá? O emprego de a e a, os 3 tipos de a, tá? Esse assunto também a tia já deu, a e a, tá? Vocês fazem a leitura para responder as questões, tá certo, turminha? E assim nós encerramos o nosso livro de gramática. Nós não encerramos hoje porque ainda tem o assunto de interjeição que a tia vai colocar na próxima aulinha de português. Tá, turminha? Então, meus amores, qualquer dúvida é só perguntar à tia, tá? Um beijo, tchau, tchau, fiquem com Deus e até a próxima aula.